Oi, meu nome é Júlia, esse aqui é o Somos Loucos. Hoje eu queria falar aqui com vocês um assunto que na verdade eu nem tinha planejado, eu tinha planejado outra coisa, mas que é um problema que o Senhor tem me incomodado em mim e que talvez você também tenha, talvez você também passe por isso, e eu queria falar sobre isso. O último vídeo aqui eu falei sobre dependência, sabe? E eu acho que talvez tenha um pouco a ver o que eu vou falar hoje. E pra tentar explicar direitinho o problema que eu tenho e que talvez você tenha, eu vou usar o capítulo 14 do livro de Mateus, lá no versículo 22 em diante, que conta quando Jesus ele andou por cima das águas. Muitos criticam Pedro, sabe? Muitas pessoas quando leem aquela passagem e quando pregam nela, eles criticam Pedro. E eu vou ser bem sincera aqui, que eu não sei se é por me parecer com ele, mas de certa forma, Pedro é um dos personagens que eu gosto bastante na Bíblia, porque ele tinha ousadia, sabe? Às vezes ele tinha ousadia demais e se tornava um pouco atrevido, talvez. Mas ele era uma pessoa que ele tinha ousadia. Porque quando os 12 discípulos viram Jesus vindo sobre as águas, ele foi o único que se atreveu, ele foi o único que teve a ousadia de pedir para Jesus para que pudesse andar também. E o que é que eu queria falar? A primeira coisa é que Pedro, ele confiou suficientemente no poder do Senhor para poder sair do barco e andar sobre as águas. E aí vem o grande problema, que é, veio o vento, sabe? E já tinha sido uma noite difícil para os discípulos no barco. E quando veio o vento, Pedro começou a afundar porque ele teve medo. O medo que a gente tem é o que leva a gente para baixo. É isso que eu queria falar principalmente hoje. O mesmo Pedro que creu que Jesus poderia fazer ele andar por cima das águas, foi o Pedro que olhou para a dificuldade e afundou. E isso é um grande problema nosso, sabe? Isso é um grande problema que eu tenho, eu tô falando por mim. E eu sou muito Pedro, eu não sei você, mas eu sou muito Pedro. E isso é uma coisa que o Espírito Santo tem me incomodado muito em mim. O que eu vejo que aconteceu ali foi que quando o vento bateu, Pedro ele percebeu que ele não tinha como andar por cima da água. Quando o vento bateu, Pedro, talvez ele tenha olhado pra si, sabe? Ele olhou pra ele mesmo e pensou, sei lá, quantos quilos eu tenho pra estar em cima da água? Não tem como eu estar em cima da água. E Pedro estava certo. Ele não tinha o poder de estar sobre a água. Ele não tinha como fisicamente estar sobre a água. Ele não tinha como naturalmente estar sobre a água. E isso é uma coisa que acontece comigo, sabe? Às vezes, o problema é que, às vezes, quando eu tento pensar em alguma coisa, eu tento, às vezes até nas promessas de Deus, eu olho pra mim. E quando eu olho pra mim, eu vejo que eu não tenho a capacidade de fazer aquilo, sabe? Eu não tenho a capacidade de alcançar aquilo que Deus quer pra mim. Eu não posso fazer essas coisas, eu por mim mesma não consigo chegar lá. E foi o que aconteceu com Pedro. E aí ele afundou. E aí eu afundo quando eu começo a pensar essas coisas. Sabe, quando eu olho pra dentro de mim, eu consigo ver todas as coisas que eu já fiz. Talvez quando as pessoas olhem pra mim, elas não vejam o que eu vejo. Porque eu me vejo por dentro e por fora, sabe? Eu sei as coisas que eu já fiz na minha vida. Eu olho pro meu passado, sei quem eu já fui. Eu olho pra mim e sei quem eu sou. Eu olho pra mim e eu sei todas as falhas que eu tenho. E que a minha capacidade ela não alcança certos lugares. Mas aí vem a parte mais linda, que é Pedro clamou. E quando Pedro clamou, Jesus estendeu a mão. A verdade é que Jesus nunca deixou de sustentar Pedro sobre as águas. Jesus nunca deixa de sustentar a gente. Ele tá sempre nos segurando. Ele tá sempre tomando conta da gente. O problema é que às vezes por duvidar, às vezes por ter medo das coisas, às vezes por olhar pra nós mesmos e ver a incapacidade que a gente tem, a gente para de enxergar o Jesus que sustenta a gente e a gente começa a afundar. Não porque ele deixou de sustentar, mas porque o peso que a gente coloca sobre a gente faz a gente afundar. E Jesus chamou Pedro de homem de pequena fé. E talvez seja esse o problema, talvez seja esse o meu problema, talvez seja o seu problema, uma fé pequena. Mas Jesus, ele é lindo demais e eu nunca vou me cansar de dizer isso, porque quanto mais eu me achego a ele, mais eu vejo quão bonito ele é, sabe? Porque o mesmo Jesus que disse que Pedro tinha pouca fé, foi o Jesus que pediu ao Pai para que desse mais fé a Pedro, sabe? Porque a fé ela não vem de você, lembra disso. Não adianta você se esforçar, não adianta você olhar para você, para de olhar para si mesmo, sabe? Olha para Deus, porque é dele que vem a fé. Olha para Jesus, porque é ele quem pode te dar a fé. A palavra diz que ele é o autor e também o consumador da nossa fé. Você não pode produzir fé sozinho. É uma coisa que só o Espírito de Deus ele pode fazer brotar em você. Lembra que a fé que você pode ter para caminhar sobre as águas, ela não vem de você, ela vem de Jesus. Então olha pra frente, porque talvez se Pedro tivesse só olhado para Jesus
durante a caminhada, talvez ele não tivesse afundado na água, sabe? Mas ele olhou pro vento e foi isso que fez ele ter medo. Olhar para as coisas que acontecem, olhar para ele mesmo, para nossa incapacidade e para as coisas que acontecem ao nosso redor. E nos esquecemos que o Deus que nos faz andar sobre as águas é o mesmo Deus que criou as águas, sabe? Ele tem todo o poder na tua vida. Ele tem todo o poder sobre todas as coisas, então não tenha medo, se entregue nas mãos de Deus. E se faltar fé, pede a Ele, porque Ele é bom. E Ele nunca vai te negar isso, sabe? Porque quando você chega diante de Deus pra pedir fé, quando você chega diante de Deus pra dizer, Senhor, eu não tenho fé suficiente pra acreditar nas coisas, Senhor, eu não consigo acreditar. Se você chega assim diante dele, Ele vai ver em você um coração quebrantado. Ele vai olhar pra você e vai ver que o teu coração tá reconhecendo as coisas que você não consegue, sabe? Diante dele. Porque você não tem que reconhecer as suas incapacidades diante das coisas da vida. Você tem que reconhecer as tuas incapacidades diante dele, porque é ele que pode suprir essas incapacidades e te fazer capaz, sabe? A tua capacidade vem dele. Então ele vai ver em você um coração aberto para que ele possa vir e plantar a semente, para que a fé possa crescer e que ela possa florescer na tua vida, tá bom? Então é isso que eu tenho a dizer hoje. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você, porque ele me incomodou pra falar isso aqui. Curta esse vídeo se você gostou. Comenta se você tem alguma coisa a dizer. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, caso você ache que alguém precisa ouvir essa mensagem hoje. Se inscreve, porque toda semana tem vídeo novo, tá bom? Tchau!